Segundo livro das Crônicas, capítulo 20. Lia eu as Escrituras esta semana e o Espírito do Senhor trouxe esse texto ao meu coração. Celular no modo avião, porque Deus vai falar na pregação. Assim diz a palavra do Senhor. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo, e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou o jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor, também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, os do monte Seir, cuja terra não permitiste a Israel invadir quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão que nos deste em herança. Todos comigo, 12. Ah, nosso Deus, acaso não executarás teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Pai, fala poderosamente ao nosso coração. Ó Pai, abençoa a nossa vida, Deus. Alimenta-nos, ó Deus, descedenta-nos, ó Pai. Ó Deus, fortalece-nos, Senhor. Ó Deus, há dias dos quais nós temos lutas que são maiores do que nós. Mas a Tua palavra nos dá provisão para, olhando para o Senhor, cremos em Ti, enfrentarmos essas lutas e sermos mais do que vitoriosos por meio daquele que nos amou. Fala conosco, Deus, na Tua palavra nesta noite. Enche-nos da alegria do Senhor. Enche-nos do Espírito do Senhor. Dá-nos um coração cheio de fé, ó Deus, em nome de Jesus. Dá-nos um coração agradecido, ó Pai. Que nós tenhamos, ó Deus, ó Pai, um momento de renovo da alma. E que, fortalecidos pelo Senhor, nos levantemos, Deus, para glorificar o Teu nome. E vencer as batalhas que o Senhor colocar diante de nós. Para a honra e para a glória do nome de Jesus. Fala conosco, Deus, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, queridos irmãos e irmãs. Meu querido professor, pastor e amigo, reverendo George Canelhas, que já está na glória, foi pastor de jovens da Igreja Unida há muitos anos atrás. E quem é daquela época, e mesmo quem não é daquela época, sabe que o reverendo Jorge, apesar de gago, era um excelente pregador. Mas além de pregador, ele era um compositor. E há uma música que ele compôs, ele cantou, pela primeira vez eu ouvi na sala da minha casa, lá em Santiago do Chile. Mas ele cantou depois na igreja que eu pastoreei em Brasília, aqui na Unida também, quando trouxe para pregar. A música dele dizia assim: há dias em que lhe parece que a angústia cresce no seu coração, o seu louvor se emudece e logo acontece alguma ingratidão. Até mesmo desaparece a ânsia pela prece, o tempo de oração. Há dias que são dias maus na vida de um cristão. E aí o coro diz para nós tomarmos a armadura de Deus. Mas há dias difíceis na nossa vida, meus queridos irmãos e irmãs. Nem todo dia é fácil.
Há dias em que nós enfrentamos lutas terríveis. Há dias em que você se frustra na realização de alguns planos e projetos. Há dias nos quais você fica desiludido com algumas pessoas que estão próximas a você. Há dias nos quais você é assaltado por uma enfermidade inesperada. Há dias nos quais, de repente, você vê a Cracolândia invadir a porta da igreja, ou você vê uma marcha contrária a Deus tomar conta da cidade em que você mora. Como os cristãos devem reagir em dias difíceis como esses? Como enfrentar as grandes batalhas da vida? Neste texto nós encontramos o rei Josafá, filho do rei Asa, descendente do rei Davi, enfrentando uma grande batalha. Josafá era um homem crente. Quando ele assumiu o seu reinado, ele buscou ao Senhor. E ele mandou destruir todos os ídolos do seu reino de Judá. Ele é rei de Judá e de Benjamim, as duas tribos que continuaram servindo ao Senhor. E então ele nomeia uma comitiva de 17 homens, príncipes, levitas, sacerdotes, e esses homens vão numa viagem missionária pelo reino de Judá, pregando a lei do Senhor, para trazer o povo de Deus de volta para Deus. Ele cria uma comitiva, uma missão de pregação, para despertar o primeiro amor no coração do povo. E porque Josafá era crente, Deus abençoou tanto o ministério dele como rei, que as nações vizinhas começaram a ter medo dele, começaram a mandar presentes, começaram a pagar tributos, e ele então teve alguns projetos de engenharia, preparou cidades armazéns, fortaleceu o muro, o reino prosperou nas mãos dele, ele tinha um exército poderosíssimo. Mas às vezes até crentes pisam na bola. Talvez com aquele afã, porque o reino de Israel foi dividido, e o desejo de juntar Israel de novo, Josafá se aproxima de Acabe. Acabe foi o rei mais cara de pau do reino do norte. Ele se casou com Jezabel, uma prostituta, e a sua casa propalava a adoração aos falsos deuses. Josafá comete o erro terrível de casar seu filho com uma das filhas de Acabe, e vai para uma guerra junto com Acabe. Deus disciplina, e o rei da Síria mata o rei Acabe, e Josafá quase morreu. Mas, porque ele era um crente, Deus teve misericórdia dele. E quando ele volta para Jerusalém, o profeta Anani o repreende, porque ele entrou em projetos com um homem que não temia o Senhor. E Josafá não mandou prender o profeta Anani, ele é crente. Ele se arrepende, ele se submete. E depois disso, então, ele nomeia um grande número de juízes para julgar o povo de Deus no reino de Judá, conforme a palavra de Deus. O cidadão crente era esse Josafá. No céu, eu quero dar um abraço nele. Mas mesmo Josafá tendo tantas bênçãos, há dias difíceis demais na nossa vida. E o texto nos conta que depois de tudo isso que aconteceu, que eu contei para vocês, os filhos de Moabe, de Amon, se juntaram com os Meunitas e com aqueles que eram do reino de Edom, os descendentes de Esaú do monte Seir, e vieram numa peleja contra o rei Josafá. E avisaram para ele: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria, já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Já estavam invadindo o seu reino. O reino dele era um reino pequeno. E ao olhar para a atitude de Josafá, nessa noite nós vamos aprender como enfrentar as grandes batalhas da vida. Como enfrentar as grandes batalhas da vida. Escancare as janelas da sua mente. Abra bem os portões do coração, para que a verdade do Senhor entre com liberdade, para encher seu coração de ânimo e de paz, para te fortalecer no meio das lutas, para que você aprenda como enfrentar as grandes batalhas da vida. Inicialmente o texto da palavra nos diz: busque ao Senhor. Como enfrentar as grandes batalhas da vida? Busque ao Senhor. Vamos aí comigo a partir do versículo 3. O texto nos diz: então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. Ele então, diante daquele grande desafio, a primeira coisa que Josafá fez foi orar. Mas mais do que isso, diz o texto bíblico que ele marcou um jejum nacional em Jerusalém. Diz aqui o versículo 3, ele apregoou um jejum em todo Judá.
Mas mais do que isso, além de orar sozinho e marcar um jejum, ele marcou uma reunião de oração nacional. Diz o texto aqui, imagine todo um país reunido numa praça para orar. Diz aqui o texto, Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Então Josafá na crise busca o Senhor, ele ora, ele marca um jejum, que nem nós jejuamos 2 domingos, quando saímos do nosso templo juntos, e ele marca uma reunião de oração nacional. E o povo inteiro vem buscar a face do Senhor. E o texto nos diz, irmãos, que ele se coloca em pé, no meio da congregação de Judá, na praça da casa do Senhor, no Pátio Novo. E ele faz uma oração maravilhosa. E quando Josafá busca o Senhor, em primeiro lugar, a oração de Josafá reconhece que Deus é soberano. Olha o que ele diz aí no versículo 6. Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura, não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Josafá não está orando para um menino. Josafá não está orando para um Deus pobrezinho. Josafá está orando ao Deus Todo-Poderoso. Ele reconhece que o seu Deus está nos céus, que ele domina sobre os reinos de todos os povos, que nas mãos dele estão a força e o poder, e ninguém pode resistir o Senhor. Ele reconhece que o seu Deus é soberano. Mas quando ora, além de reconhecer que o seu Deus é soberano, ele reconhece que o seu Deus é o Deus que salvou o seu povo e deu ao seu povo herança. Diz o texto aqui, o versículo 7, porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores de diante do teu povo de Israel, e não deste para sempre a tua posteridade de Abraão, teu amigo, esta terra? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome. Ele reconhece que Deus, lembra que o Senhor salvou teu povo lá no Egito, e o Senhor trouxe teu povo para essa terra aqui, Deus. O Senhor é o soberano, mas o Senhor é o nosso Salvador, e o Senhor é o Deus que tem cuidado de nós. Josafá, quando ora, reconhece a soberania e o poder de Deus, mas reconhece que o Senhor é o seu Salvador, e o Deus que sustenta o seu povo. Mas na sua oração, ele também relembra das promessas de Deus. O povo edificou o santuário, irmãos. E depois que o santuário foi edificado, se você se lembra bem, o primeiro texto que o reverendo Camargo leu no culto e no púlpito nessa noite, depois que o santuário é consagrado, Deus promete a Salomão dizendo, eu ouvi a oração que foi feita nesse lugar, e eu aceitei a consagração desse templo. E se eu fechar os céus de modo que não haja chuva, e se eu mandar o gafanhoto na colheita, e a peste no meio do meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Pois bem, meus irmãos e irmãs, Josafá se lembra dessa promessa. Olha o que ele diz aqui ao Senhor. Eles consagraram o santuário ao teu nome, dizendo, se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, não nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás, e tu nos livrarás. Irmãos, Deus não acha ruim quando nós oramos, que nós relembremos o próprio Deus das promessas que Ele estabeleceu na sua palavra. Senhor, o Senhor disse que se alguma coisa nos sobreviesse, e nós orássemos, e nos arrependêssemos nessa casa, o Senhor ouviria dos céus, perdoaria o nosso pecado, e sararia a sua terra. Pois bem, Senhor, nós estamos fazendo o que o Senhor disse na sua palavra. Mas quando ele ora, ele também leva os seus problemas a Deus. Ele leva as suas angústias a Deus. Você tem levado os seus problemas a Deus? Será que você não tem sido dominado pela angústia, pela tristeza? Será que você não vive numa crise, numa depressão contínua? Porque você deixou de confiar no Senhor e deixou de levar os seus problemas a Deus? Olha o que Josafá faz no versículo 10. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança.
Senhor, quando nós entramos na terra, o Senhor não deixou a gente invadir a terra de Moabe, não deixou a gente invadir a terra de Amon, não deixou a gente invadir o reino de Edom. Está vendo, Senhor, como é que eles pagam o Senhor? Estão vindo aqui, arrebentar com a gente. Ele leva os problemas a Deus. Eu lembro de uma música antiga, que eu ouvia numa igreja lá em Brasília, que ela dizia assim: vou levar meus problemas para Deus, entregar meus problemas para Deus. Você tem entregue os seus problemas nas mãos do Senhor? Leve os seus problemas a Deus. Mas o texto da palavra do Senhor é maravilhoso. Ele nos ensina que nesses momentos, quando levamos os problemas a Deus, nós devemos clamar a intervenção sobrenatural do Senhor na nossa vida. Versículo de número 12. Leiam todos comigo. Ah, nosso Deus, acaso não executarás teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Josafá clama a intervenção de Deus, se humilhando, reconhecendo a sua total incapacidade de vencer aquela batalha, e dizendo para o Senhor que os olhos dele estão postos no Senhor. Lembra do texto de Hebreus, que diz que nós temos que, lembrando das grandes testemunhas dos heróis da fé, correr a carreira que nos está proposta, desvencilhando-nos do peso do pecado que nos assedia, correndo a corrida da vida cristã. O texto diz no versículo 2, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a ignomínia e deu a sua vida, morrendo na cruz do Calvário, para pagar os nossos pecados. Olhe para Jesus. Hoje aqui, nesta mensagem, nesta noite, o texto nos ensina a como enfrentar as grandes batalhas da vida. Em primeiro lugar, o texto diz, busque ao Senhor. Quando eu era menino na igreja, um dos primeiros cânticos que eu aprendi está lá em Mateus 6,33. Vamos cantar comigo? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Vamos para a segunda parte logo. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nós vamos cantar aleluia de cá e vocês buscarem primeiro. Vamos lá. Aleluia, 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 aleluia. Busque ao Senhor na tribulação. Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Como enfrentar as grandes batalhas da vida? Busque ao Senhor. Se você não tem buscado, você precisa ser matriculado na escola da oração nessa noite. Que Deus nos abençoe. Que Deus faça de nós homens e mulheres de oração. Amém, meus irmãos?
Amém, meus irmãos? Que a Unida seja reconhecida como uma igreja que busca o Senhor para a honra e para a glória do nome de Jesus. Mas como enfrentar as grandes batalhas da vida? Em primeiro lugar, o texto nos diz: busque ao Senhor. Mas em segundo lugar, o texto nos diz: confie na palavra do Senhor. Como enfrentar as grandes batalhas da vida? Confie na palavra do Senhor. Quando Josafá está humilhado, acabado, e pensa que não vai ter mais solução, o texto nos conta, a partir do versículo 13, que todo Judá estava em pé, na presença do Senhor, e as crianças e as mulheres e os filhos estavam naquela reunião de oração. E a palavra nos conta que veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel. Primeira vez que nós vimos Jaziel e Josafá juntos, né? Sobre Jaziel, alguém entendeu a piada? Sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Jaziel recebeu a palavra do Senhor e disse: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-los-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Versículos 18 e 19. Leiam comigo, irmãos e irmãs. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta sobremaneira. Confie na palavra do Senhor. Josafá estava morrendo de medo. Toda a igreja reunida, até crianças ali. O Espírito Santo veio sobre Jaziel. E Jaziel então pregou a palavra do Senhor, dizendo: dai ouvidos, todo Judá, vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. O Senhor diz para eles: não temais nem vos assusteis por causa dessa grande multidão. Por quê? Porque a peleja não é vossa, mas de Deus. Deus é o Deus que peleja as nossas batalhas. Deus é o Deus que guerreia as nossas guerras. Quando nós nos humilhamos, o Senhor nos diz que não temamos, porque Ele é o Deus que luta por nós. E Deus faz uma promessa maravilhosa. Ele diz que eles vão descer contra aquele povo, eles estão subindo pela ladeira de Ziz, e eles vão chegar defronte do deserto de Jeruel, e ele diz: nesse encontro vocês não vão ter de pelejar. Tomem posições e fiquem parados, e vocês verão o salvamento que o Senhor dará a Judá e Jerusalém. E Deus repete o que disse no início: não temais, nem vos assusteis. Não temais, nem vos assusteis. Saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. E é impressionante que o povo não entra em desespero. O povo confia na palavra do Senhor. A reação foi que o rei Josafá se ajoelhou, todos os moradores de Jerusalém se ajoelharam perante o Senhor e o adoraram. E os levitas, que eram os diáconos, que também conduziam os cânticos dos filhos dos coatitas e dos coreitas, louvaram ao Senhor Deus de Israel. E foi tanto, irmãos, que eles nem pareciam presbiterianos naquele dia. Diz o texto que eles louvaram a Deus em voz alta sobremaneira. Louvor gritado, era assim. Eles louvaram com todo o coração deles. Eles confiaram na palavra do Senhor. Você confia na palavra do Senhor? Eu não sei se você sabe qual é o mandamento que mais aparece na Bíblia. Não temas e não temais. Se você vê essa ordem, tanto no singular como no plural, não temas e não temais, aparece mais de 365 vezes na Bíblia. Sabe o que significa isso? Para cada dia do ano, Deus diz para você: João, não temas. Coragem, meu brasileiro. Gabriel, não temais. Diego, não temas. Não tenha medo. É como o Senhor prometeu lá em Isaías: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te sustento, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Foi o que o Senhor disse a Josué.
Não te mandei eu, ser forte e corajoso. Não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Paulo disse, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Se Deus já deu Jesus por você, se Deus já deu por você, quem ele tinha de melhor, você acha que ele vai deixar de cuidar de você nessa situação que você está enfrentando no dia de hoje? Não tenha medo. Creia no Senhor. Ele te ama. Ele deu Cristo na cruz do Calvário por amor de você. Preste atenção, meu irmão. O cristão é aquele que não precisa ter medo de nada e nem de ninguém. Se ele sabe que o seu Deus está no trono, se ele sabe que até os fios de cabelo da cabeça, tem uns pouquinhos aqui ainda, até achei, né? Estão contados por Deus. Por que ele vai ter medo? Se esse Deus o ama e cuida dele. Meus queridos irmãos e irmãs, no século XX, um pastor reformado que foi considerado o maior teólogo da Europa naquela época, visitou os Estados Unidos para dar algumas palestras. E um repórter chegou para aquele teólogo e perguntou para ele, reverendo, quais são as verdades mais importantes das Escrituras para você? E aquele teólogo respondeu, Deus é soberano e Ele me ama. Deus é soberano e Ele me ama. E começou a cantar um hino que no nosso hinário sai com outra letra, mas ele cantou com essa letra aqui, ó. Cristo me ama, eu bem sei, pois a Bíblia disse assim, Cristo me ama, eu bem sei, e hoje disse, vem a mim. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, a Bíblia disse assim. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, a Bíblia disse assim. Você custou o preço mais caro do universo. Nunca ninguém amou você como Jesus te ama. Ele disse para você que das mãos dele e das mãos do Pai, ninguém pode arrebatar você. Então por que você está desesperado com a multidão que está diante de você? Com um diabo que anda ao seu redor como um leão, mas só sabe gritar. Porque não tem poder algum sobre a sua alma. Sua vida está nas mãos de Jesus. E Ele está vivo. Ele cuida de você. Ele disse para você, Giovana, eu nunca te deixarei. Jamais te abandonarei. Que promessa maravilhosa. Confie no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Salmo 37, verso 5. Como enfrentar as grandes batalhas da vida? Em primeiro lugar, o texto diz, busque ao Senhor. Em segundo lugar, confie na palavra do Senhor. Mas talvez você pergunte nessa noite, pastor, ser ou não ser, eis a questão. Como enfrentar tão grande tribulação no meu coração e continuar sendo cristão? Meu amado pastorzão, agora foi forçação. Como enfrentar as grandes batalhas da vida? Terceiro lugar, adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Como enfrentar as grandes batalhas da vida? Adore ao Senhor. Esse aqui para mim é um dos textos mais inusitados da Bíblia. Porque geralmente quando você vai para a guerra, né? Você tem uma espada, você tem uma arma. Nós temos aqui oficiais, irmãos da igreja, que são militares. Quando você vai para uma batalha, você tem uma estratégia. Você precisa conhecer seu inimigo. Mas, aqui Josafá
Bota a equipe de louvor na frente, na hora da guerra, reverendo. O texto nos conta que de manhã cedinho, no versículo 20, eles se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem, pôs Josafá em pé e disse: ouvi, meu Judá e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Então Josafá pediu conselho ao povo sobre o que ele deveria fazer. E então ele colocou os cantores, vestidos de ornamentos sagrados, marchando à frente do exército. A equipe de louvor foi na frente do exército, para louvarem ao Senhor. E o que eles cantaram? Cantaram o louvor que a gente canta hoje. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, rendei graças ao Senhor, rendei graças ao Senhor. Eles foram cantando isso a estrada inteira. Ainda bem que não tinha uns presbiterianos enjoados lá. Que tanto que repete esse cântico! Não para de repetir! E repete, repete, repete. Pois é, tem dia que é assim. Lá em casa tem os presbiterianos assim, né, meu bem? Para que repetir tanto esse cântico, meu Deus do céu? Nesse dia eles foram repetindo e Deus aceitou. Deus nem sempre atua do nosso jeito. Fica ligado. Tá bom? Deus aceita o louvor dos presbiterianos e daqueles que não são presbiterianos também. Diz o texto que eles foram cantando. E quando eles foram louvando, versículo 22 conta que, tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, os do Monte Seir, que vieram contra Judá. Eles começaram a guerrear entre si. E diz o texto que eles foram desbaratados. Reverendo Alexandre, eu gosto desse verbo desbaratado. Porque de que bichinho ele lembra a gente? Barata. Você quer pegar barata? Se você abre a porta e vem devagarzinho, elas fogem todas. Mas se você abre a porta de uma vez e pula assim, pá, e acende a luz, elas voam para todo lado, né? É terrível. Aqui, a ideia, quando eu vejo esse verbo desbaratado, eu imagino as baratas voando para todo lado, irmão, né? Essa aqui é a ideia do texto aqui. Eles voaram para todo lado. Os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do Monte Seir para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajuntaram-se uns contra os outros para os destruírem. Os de Amon e Moabe se voltaram contra os de Edom. Depois que eles destruíram o de Edom, eles foram brigar uns com os outros. Deus colocou um espírito de contenda entre eles. E eles brigaram. Tendo chegado Judá ao alto, versículo 24, que olha para o deserto, procurou ver a multidão. E eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Adore ao Senhor. Tem dia que você não pode fazer nada. O que você pode fazer? Adorar a Deus. Qual é o fim principal do homem, presbiterianos? Repita, vamos lá comigo. Glorificar a Deus e... Meu Deus do céu, tachué. Vamos repetir de novo, primeira pergunta do catecismo. Qual é o fim principal do homem? Vamos lá? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Tem hora, irmãos, que nós temos que, no meio da batalha, quando tudo foi do nosso alcance, parar e glorificar a Deus. Parar e louvar ao Senhor. Nós não temos mais o que fazer. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. Nós somos criados para a glória de Deus. Então nós temos, irmãos, que glorificar a Deus e bendizer o nome do Senhor e exaltá-lo sobre tudo e sobre todos, porque Ele é o Rei da glória, o Todo-Poderoso Deus. Ele deu Cristo na cruz para nos salvar. Ele não vai nos deixar, Ele não vai nos abandonar. Ele nos amou, Ele cuida de nós, Ele nos carrega no colo, Ele nos abençoa. Há momentos nos quais você não pode fazer nada. A sua batalha está nas mãos de Deus. Então, onde você estiver, pare e adore a Deus, porque o livramento não vem de você. Você não tem capacidade, você não tem habilidade, você não tem força. O poder está nas mãos do Senhor. Então adore a Deus, glorifique a Deus, exalte ao Senhor.
E na hora certa, Ele vai te dar o livramento. Toda a glória seja dada ao nome do Senhor. Irmãos, eu tive uma experiência maravilhosa dessa na capital federal. Quando chegamos no Distrito Federal, o Senhor nos deu o sonho de construir uma grande igreja no Guará 2. A sogra do nosso presbítero Cleverson mora lá, pertinho da igreja. A igreja do Guará 2 era uma igreja tradicional que no auge tinha tido 400 membros, mas depois baixou muito. Quando nós chegamos lá, tinha 30 pessoas frequentando a igreja. E Deus começou a reavivar a igreja, e quando nós chegamos lá, nós desafiamos o conselho. Irmão, se Deus fizer a igreja crescer, topam jogar o templo no chão e nós construímos outros? Aí os irmãos topavam tudo, né? Claro que a gente topa, a gente compra a quadra do lado, teve um irmão que falou, né? E a gente joga isso aqui no chão, beleza. Deus fez a igreja crescer. 2 anos depois chegou a hora de jogar a igreja no chão. Deus conduziu, a Assembleia aprovou. Alguns choraram, meu avô colocou aquela pedra, minha avó colocou aquele tijolo, meu avô passou uma massa ali. É assim, igreja presbiteriana é tudo igual. Né? E aí, jogamos o templo no chão. Irmãos, quando chegou a hora de jogar no chão, nós recebemos a autorização para demolir o templo. E a pessoa na administração do Guará, que estava a cargo de dar os alvarás e as licenças para demolir, disse o seguinte: está aqui, pastor, hoje, sexta-feira, vocês pegam a autorização para demolir o templo. Semana que vem nós vamos dar autorização para edificar. E nós estávamos doidos para demolir. Pegamos a autorização, no próximo dia útil, eu estava saindo de férias na segunda-feira, quando eu cheguei lá, aquelas bolas lá, pum, destruindo o templo, jogando tudo no chão. Só que a pessoa que estava a cargo disso era da Nova Era e odiava crente. E ela não deu na semana que vem o alvará de construção. E passou uma semana e ela não deu. E passou um mês e ela não deu. E agora nós estávamos no salão da igreja, que era menor do que o templo, apertadinhos, né? Parecendo um bando de sardinha apertada dentro do salão da igreja. E aí ela não deu. E todo mundo, pastor, o senhor destruiu o nosso templo, e agora? O que nós vamos fazer? Vamos conversar com fulano de tal, vamos conversar com o governador, com o vice-governador. Falei, não vou falar com ninguém. Depois o governador foi preso no escândalo e o vice-governador também. Ainda bem que eu não falei com eles. Nós vamos falar com quem manda. E passou um mês e não acontecia nada. Ela falava, não, volta semana que vem. Aí teve um dia que ela falou para o meu presbítero, ela falou assim, eu vou dar isso aqui a hora que eu quiser, não tem ninguém que me obriga a dar. E ela falou assim, eu volto semana que vem. E passou um mês, passou 2, passou 3, passou 5, passou 6, passou 7, passou 10, passou 11 meses. Quando o governo estava para mudar, nós fomos lá. E todo mundo já descabelado, né? Eu quase sendo crucificado. Joguei a igreja no chão, né? Imagina, né? Meu cabelo começou a cair aí, pessoal. Né? Até essa época eu tinha cabelo. Chegamos lá. Ela falou para o meu presbítero assim, eu não podia dar isso aqui. Mas eu não sei o que está acontecendo. Alguma coisa está me obrigando a dar. Eu não quero dar. Mas alguma coisa está me obrigando a dar. Então está aqui, está assinado, toma e vai embora. 11 meses depois, eu vou contar para você o seguinte. 11 meses antes nós tínhamos 200 mil na conta do banco. 11 meses depois, nós tínhamos 800 mil. E nós partimos cobra do zero até chegar no ponto do acabamento. Foi no tempo de Deus. Foi do jeito de Deus. Nós gememos. Nós queríamos que fosse na hora. Mas foi maravilhoso. Depois de 11 meses, a provisão de 800 mil reais estava lá. Torramos tudo até chegar o empréstimo do Supremo Conselho para fazermos o acabamento. Nesse tempo, o que eu tinha que fazer, irmãos? Eu falei, irmãos, nós não podemos fazer nada, vamos orar. E nós criamos uma reunião de oração matutina naquela igreja. E durante o primeiro mês, nós oramos todos os dias, 7 horas da manhã. E depois daquele momento mais tenso, todas as semanas, toda a primeira semana do mês, às 7 horas da manhã, você encontrava aquela igreja orando.
E hoje eu não sei como é que está, mas até o início da pandemia, eu já era pastor aqui há mais de 2 anos, e toda a primeira semana do mês, você ia lá na igreja do Guará 2 e via 40 pessoas, 30 pessoas, né, reverendo Camargo, orando de joelhos, invocando a presença de Deus. No momento da crise, da dificuldade, aquela igreja aprendeu a orar, aprendeu a adorar, aprendeu a glorificar ao Senhor. Então a crise vem para isso. Ontem nós encontramos uma querida que se tornou mamãe, conversava comigo com Cleusa, e aí nós falamos para ela o seguinte: pois é, ser pai e ser mãe é ser matriculado na escola da oração. Quando você se torna pai e mãe, você começa a orar. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós oremos, adoremos e invoquemos ao nosso Deus. A Ele toda a glória, amém, meus irmãos? Que você adore o Senhor. As coisas não se resolveram para nós como nós esperávamos, mas nós vamos louvar ao Senhor, porque a batalha não é nossa, e quem vai adiante de nós é o nosso Deus. O texto nos conta que o Senhor destruiu todos os inimigos. Judá chegou ali e viu aqueles corpos mortos. Versículo 25 diz que Josafá veio para saquear os despojos com todo o seu povo, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo. Imagina, eles não conseguiam carregar o tesouro, irmãos. Eles enchiam um saco, ia lá, deixava lá na frente, enchia outro, deixava lá na frente. Ou imagina ali, 8 horas de trabalho, carregando saco de ouro, e fizeram isso em 3 dias. A palavra de Deus nos diz que no 4º dia se ajuntaram no Vale da Bênção, Vale de Beraca, onde louvaram o Senhor, por isso chamaram aquele lugar de Vale da Bênção, até o dia de hoje. Com isso, nós aprendemos em 4º lugar como enfrentar as grandes batalhas da vida. Agradeça ao Senhor. Vamos ler comigo o versículo de número 26, todos juntos, vamos lá? Ao 4º dia se juntaram no Vale de Bênção, onde louvaram ao Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale de Bênção, até o dia de hoje. Vamos continuar lendo. Então voltaram todos os homens de Judá e Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas e trombetas para a casa do Senhor. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Josafá, depois da bênção, agradeceu ao Senhor. Você tem agradecido ao Senhor? Você está grato com tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida? Hoje de manhã, nós nos emocionamos aqui com a ordenação. Nós vimos um pai agradecido, um sogro agradecido com a ordenação do filho e do genro. À noite nós vimos 2 pais, mães agradecidos pelos filhos professando a fé, os pais que estão no banco. Você tem agradecido ao Senhor? As bênçãos que você tem recebido é por causa da bondade do Senhor. Então eu e você temos que ser as pessoas mais agradecidas da terra, porque além de nos dar a grande salvação em Cristo Jesus, Deus tem cuidado de nós. Nós temos alimento em nossa casa, nós temos roupa para vestir, nós temos uma família que nos ama, nós temos trazido nossa família aos pés da cruz. Deus tem ouvido as nossas orações, Ele tem suprido as nossas necessidades. Nós devemos ser o povo mais agradecido da terra. Você está murmurando de alguma coisa? Nós merecíamos o inferno da ira de Deus, irmãos. E Deus tem cuidado de nós de maneira maravilhosa. Que você tire a reclamação da sua boca. Que você pare de murmurar. Que você seja mais agradecido. Porque Cristo deu a vida na cruz por você e não murmurou um momento sequer. Ele se entregou por você. Que nós sejamos mais agradecidos. Amém? Que haja gratidão em nosso coração. E quando os problemas vierem, que nós agradeçamos, porque Deus vai usar esses problemas para glorificar o nome dEle.
Deus nos coloca em situações, irmãos, que é só com o poder dele que nós vamos ver a bênção. Nós, como igreja, estamos numa situação como essa. É só o poder de Deus, é somente com a atuação de Deus que nós veremos um horizonte melhor diante de nós. É somente com a intervenção de Deus. E talvez você se desespere nesse momento, porque você não está no controle de todas as coisas. Mas esse é o melhor momento. Paulo entendeu quando disse: quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. É quando está além da nossa capacidade que nós vamos ser mais abençoados. Porque aí depende de Deus. E Deus vai abrir os céus e descer. E quando Ele abrir os céus e descer e agir em nosso favor, nós diremos: uau, quem é esse que até o vento e o mar o obedecem? Que Deus nos dê um coração agradecido, em nome de Jesus. Ao final dessa mensagem eu quero perguntar a você: como você tem enfrentado os problemas da sua vida? Você tem buscado ao Senhor? Jejuado? Convidado pessoas para orar por você? Talvez você não possa ter uma reunião de oração, mas você sabia que eu tenho alguns intercessores em alguns lugares onde eu já passei? Gente que eu sei que ora, falei: bota meu nome aí na listinha. Você tem buscado ao Senhor? Você tem confiado na palavra de Deus que te amou e deu Cristo na cruz por você? Você tem confiado que o Senhor está no controle dessa situação? E Ele é quem vai abençoar você? Você tem adorado a Deus mesmo no dia da tempestade, porque Ele te amou e deu Cristo na cruz para te salvar? Você está agradecido pela maneira bondosa com a qual o Senhor tem cuidado de você? O Senhor nos leva para as grandes batalhas, para nos matricular na escola da oração, para nos fazer homens e mulheres de fé, para nos tornar verdadeiros adoradores, para que nós sejamos pessoas agradecidas. Se você quer sair da tempestade logo, se arrependa da sua soberba, se arrependa da sua língua grande, se arrependa do seu coração revoltado. Peça perdão ao Senhor, diga que crê em Jesus, busque a face do Senhor, confie na palavra do Senhor, adore ao Senhor, agradeça ao Senhor, e você verá o Senhor te dar grande vitória nas batalhas da sua vida. Que Deus te dê vitória nas batalhas da sua vida, em nome de Jesus, amém.